Oi, meus amores, tô passando aqui para dizer que na aula de hoje a gente tem um conteúdo novo, sim, que se chama teias alimentares. Mas esse conteúdo tem muito a ver também com a cadeia alimentar. Se vocês não entenderem o que é uma cadeia alimentar, não vão entender o que é uma teia alimentar. E na nossa última aula, na aula da semana passada de ciências, eu percebi que algumas crianças esqueceram que era cadeia alimentar durante a execução da atividade e fizeram a cadeia alimentar de forma incompleta. Por isso, hoje, antes da gente chegar na explicação do que é uma teia alimentar, a prof separou para vocês, fez para vocês uma explicaçãozinha rápida sobre o que é uma cadeia alimentar. Em seguida, a gente vai então descobrir o que é a teia alimentar e o que essas duas coisinhas, esses dois nomezinhos estranhos têm a ver um com o outro. Combinado? Então vamos lá, porque hoje a gente tem a nossa aula Hangout mais tarde e a gente tira todas as dúvidas lá, ok? Então a prof separou aqui para vocês, preparou um cartazinho para a gente falar um pouquinho mais sobre cadeia alimentar. Nós vamos começar a nossa cadeia alimentar com o Sol, que é um master em questão de energia. Ele que traz energia, que alimenta, né, que ajuda a plantinha a fornecer seu próprio alimento, a produzir o seu próprio alimento. Então ele serve ali, ajudando ali a dar energia para o nosso produtor, que são as plantas. E aí a gente escolheu um consumidor primário. Aqui eu escolhi a capivara. A capivara vai lá e se alimenta do produtor e também fornece essa energia aqui do sol, ó, vai passar também para a capivara por meio do produtor. A capivara, como ela se alimentou de plantinha, ela é um animal herbívoro. Como é um animal herbívoro, ela é também um consumidor primário, porque ela se alimentou ali da nossa plantinha, a primeira a se alimentar da planta. Por isso é consumidor primário. Separei então a onça, porque a onça ela se alimenta da capivara, ela não se alimenta do produtor, ela se alimenta deste animal aqui que é o consumidor primário. Portanto, ela é um consumidor secundário. Ela é carnívora, se alimenta de carne. Agora, o elemento que vocês mais esqueceram na nossa cadeia alimentar na aula passada, que são os decompositores, aqui por fungos, né? Mas também podem ser as bactérias, também são as bactérias. E esses fungos e bactérias, depois que a onça morre, depois que ela serve de alimento para algum animal e seus restos mortais ficam na natureza, ou ela adoece, por algum motivo ela morre, os decompositores vão lá e se alimentam e decompõem toda a onça e os restos, né, tudo que é decomposto ali pelos fungos e bactérias, voltam para o solo e voltam para o produtor também. E aí voltam em forma de sais minerais, gás carbônico e outras substâncias, né, vários nutrientes. E assim a gente fecha a nossa cadeia alimentar. Uma outra forma de organizar a nossa cadeia alimentar. Agora, não falando de energia, não falando do sol, mas sim somente de troca de substâncias. Então, vamos começar com a nossa plantinha, nosso produtor. Depois da nossa plantinha, um animal que se alimenta dela, que é o nosso consumidor primário, que nós já vimos que são herbívoros. Então, se alimentou da plantinha e pode ficar ali. Aí nós temos ainda o consumidor secundário. Sim, porque ele é carnívoro, ele se alimenta do animalzinho aqui, ó, do nosso consumidor primário. Depois nós temos o consumidor terciário. Eu quis aumentar a nossa cadeia alimentar e eu coloquei um outro animal que também é carnívoro e que pode se alimentar tanto do nosso consumidor secundário como do nosso consumidor primário. Isso a gente vai ver depois quando eu explicar sobre teia alimentar. A gente vai mostrar como se cruzam esses animais aqui que servem de alimentos uns para os outros. E por último, depois de todos esses animaizinhos aqui, né, da relação que nós estabelecemos entre esses animaizinhos aqui e o produtor, a nossa jiboia, de alguma forma, ela vai morrer também na natureza e vai vir aqui, ó, e ser decomposta pelos nossos decompositores, que são os fungos e bactérias. Então, quando ela morre, é decomposta por esses fungos e bactérias e volta de novo para o solo, que vai servir aqui, vai voltar de uma forma ou de outra para o nosso produtor, para a nossa plantinha aqui. Então, volta em forma de nutrientes, de sais minerais, de gás carbônico e de novo volta a acontecer aqui a nossa cadeia alimentar. O ciclo continua.
falar sobre teia alimentar, que nada mais é do que várias cadeias alimentares que se cruzam na natureza. Então aqui eu separei alguns elementos de várias cadeias alimentares. Vamos começar então com, aqui eu não coloquei, gente, os decompositores, ok? Vamos falar somente dos produtores, do produtor e de vários consumidores que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa explicação. Então, a primeira aqui eu já desenhei, que é o produtor, que serve de alimento para a nossa capivara, e a nossa capivara que serve de alimento para a onça. Aqui também poderíamos colocar a jiboia, né? Que acaba se alimentando também da nossa onça. Temos também aqui, a partir ainda da capivara, a árpia, que se alimenta também da capivara. Então, a onça pode se alimentar da capivara, a árpia pode se alimentar da capivara. E ainda a jiboia, que também pode se alimentar da capivara. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa cadeia alimentar. Nós vamos agora aqui para os animais aqui de baixo, outro herbívoro. Vamos sair um pouquinho da capivara, vamos para outro herbívoro. Então, o gafanhoto se alimenta, então, do nosso produtor da plantinha, que também pode servir de alimento para o nosso pássaro. Bem como aqui também, ó, nós temos um sapo, que também pode se alimentar do nosso gafanhoto. E aí a gente acaba fazendo uma mistura de várias cadeias alimentares, vocês estão vendo? Vários animais que se alimentam uns dos outros e isso acaba se cruzando na natureza. Por exemplo, aqui ó, a árpia, ela também pode se alimentar do outro pássaro, que também serve de alimento aqui, ó, que também se alimenta de outro animalzinho. E esta relação, essa mistura de cadeias alimentares é que acaba formando a teia alimentar.